Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje temos a edição 47 de X-Men na fase de Krakoa, uma edição de mix com X-Men, Wolverine, Satânicos, Espada e poucas vezes no mix a gente consegue dizer que as histórias dão 100% de aproveitamento e essa edição eu consigo com certeza te dizer 100% de aproveitamento, todas as histórias muito boas, mais detalhes depois da vinheta. X-Men 47 é uma publicação quinzenal da Panini em capa cartão, com 160 páginas e o preço de capa de R$ 29,90. Esse quadrinho ele reúne as edições X-Men número 4, Novos Mutantes 22, Wolverine 17 e 18 e Satânicos 16 e completa com Espada número 9. O bacana dessa coletânea é que todas as histórias, ao meu ver, foram muito boas. A começar pelo Destemido, parte 4, Pesadelo na Rua... Destemido, parte 4, é o primeiro arco dos X-Men do Gary Duggan. E Pesadelo na Rua 46 é justamente essa história onde o Pesadelo resolve visitar e invadir os sonhos dos mutantes em uma noite em Nova York, né? O fato é que essa história faz referência a um evento recente no universo Marvel, que é a morte do Doutor Estranho. E com a morte do Mago Supremo, o Pesadelo achou que seria interessante invadir Nova York e procurar problema. O fato é que ele não sabia que os novos defensores da cidade são os heróis mutantes dos X-Men e ele acaba se deparando aí com esse desafio. Na verdade, essa é uma história que mostra o quão poderosa a Jean Grey está nesse atual momento, né? Ela consegue não só sozinha debelar essa ameaça do Pesadelo, como tem uma demonstração da escala de poder dela, mesmo em relação a um personagem que era para ser relativamente poderoso dentro do status quo da Marvel, né? Ele é o ali equivalente mais ou menos ao Sandman, só que ele só tem poderes não pelo sonho, né? Mas pelo aspecto do pesadelo, do sonho ruim, do sonho negativo. Mas é uma história interessante para mostrar o quanto a Jean tem um upgrade. Aliás, essa é uma crítica que algumas pessoas vêm fazendo em relação aos mutantes, que eles têm tido demonstrações de poderes muito incríveis. Desde a questão de terraformar Marte, né? A gente tem visto que os mutantes ômegas, eles têm demonstrado cada vez mais não só controle pelos seus poderes, mas também capacidades que estão sendo exploradas de forma que nunca tinha sido antes, né? E isso incomoda alguns, porque falam que os mutantes estão cada vez mais overpower, né? E outros gostam dessa nova fase. Uma outra edição bastante interessante que temos aqui é justamente a dos Novos Mutantes, que vai concluir mais ou menos, ou melhor, avançar um pouquinho mais no plot do Rei das Sombras. Um plot que já vem se arrastando já algumas edições. Aqui o Rei das Sombras é finalmente confrontado pelos Novos Mutantes, mas ainda não se chega ali a um veredito, né? Se ele realmente está querendo desencaminhar a nova geração de mutantes ou se ele está realmente querendo contribuir com a forma, com o desenvolvimento, com o controle de poderes desses jovens. O fato é que a Vita Ayala enrola muito para desenrolar. Tem um elenco muito grande, Lupina, Karma, Dani Monstar, Magia, e ao mesmo tempo tem o Anole, Abatedouro, Chuvoso. Então acaba que cada personagem tem pouco espaço para aparecer na trama, para andar na trama, e isso me incomoda um pouco. Mas a arte do Rod Reis, ela é uma arte bastante característica, bastante com uma personalidade muito única, né? E é um atrativo à parte para essa história. Então
eu gosto muito desse trabalho que o Roger Reis vem fazendo. Na sequência temos 2 edições do Wolverine, onde ele volta a trabalhar em parceria com um velho conhecido, que é o Maverick, né? E essa participação do Maverick traz também aquele outro agente da CIA, que é o Jeff Bannister, e eles estão trabalhando ali para entender algumas ameaças do submundo que podem vir a levar problema para Krakoa. Eu gosto dessa pegada do Wolverine, lembra muito o Wolverine dos anos 90, o Wolverine do Larry Hama, né? E são histórias que, assim, sempre é a fórmula ideal para nos divertir. Wolverine, Maverick, investigando alguma situação, envolvendo coisas que podem trazer pistas do passado do Logan. Eu gosto dessa, mas ao mesmo tempo relacionadas diretamente com o momento atual de Krakoa. Então não entrega assim aquela história extraordinária, fantástica e revolucionária, mas contribui bastante para a gente gostar dessa edição, assim, de ser um mix de histórias que elas conseguem ter todas ali o mesmo nível de qualidade. As duas últimas histórias dessa edição são justamente a história da espada, onde a gente vai ver de novo uma interação dos mutantes de Arakko com outros alienígenas, nesse caso aqui são os Shi'ars, né? Mais uma vez os X-Men têm ali o seu caminho envolvido com entremeado com a guarda imperial Shi'ar, e essa história ela é muito interessante para mostrar como a diplomacia dos mutantes impactou na dinâmica social das galáxias. Eu gosto muito de ver essa interação de que Arakko se tornou realmente uma embaixada para povos de diversos planetas, e aí entra um lance que é o quanto isso está incomodando a Orcs e como ela está também se mobilizando para interferir nessa dinâmica, nessas relações políticos e sociais do planeta dos mutantes com outros alienígenas, com outros planetas, com outras civilizações. Essa edição da Espada, ela tem não só essa pegada mais política de mostrar como a Tempestade precisa agir em algumas questões, como mostra também algumas movimentações da Orcs envolvendo inclusive a tropa alfa, né? Então a gente deve ter aí algumas peças se juntando a esse novo conglomerado aí que é a Orcs e que vem fazendo frente aos mutantes. Para finalizar, né, tem a história dos satânicos, concluindo aquela trama deles com a traição do Senhor Sinistro e o desafio que eles tiveram envolvendo o Tarn e as figuras que vieram lá do outro do mundo ainda, do extramundo. A gente tem um desenvolvimento bacana na frente da QAnon, né? E eu acho a QAnon do espectro que foi dividido entre ela e a Capitã Britânia, que é a Elizabeth Braddock, que é a antiga Psylocke. A QAnon ficou com a parte mais interessante da personagem, e aqui tem essa divisão da história, essa conclusão meio que da história dela e da história do Destrutor, que eram os dois X-Men ali mais tradicionais envolvidos com os satânicos, um grupo totalmente disfuncional e que, ao meu ver, está caminhando para um fim trágico, porém, para ser uma das mais interessantes surpresas dessa primeira fase do Jonathan Hickman. O Zeb Wells entregou próxima edição 48, depois a 49, promete concluir as outras séries, os outros arcos que estão em aberto, para finalmente na edição 50 e 51 a gente ter a minissérie Inferno aqui no Brasil. Esse foi o Poptopia de hoje. Falar de Bi é sempre bom, falar de um bom quadrinho como foi essa edição de X-Men 47 melhor ainda. Se você não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.